Banco do Brasil apanhou bastante nas cotações nos últimos meses. E nesse vídeo vou mostrar que mesmo depois do fraco balanço, se olharmos para com a visão de mais longo prazo, o Banco do Brasil pode estar realmente barato nas cotações atuais. Então nesse vídeo eu vou mostrar expectativas do mercado para os próximos anos referentes ao Banco do Brasil e alguns pontos de melhora que já estão aparecendo no banco. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para receber mais vídeos como esse. Primeiramente, o slide do resultado do primeiro TRI de 2026 em relação ao lucro líquido ajustado do banco, onde o retorno sobre patrimônio líquido ficou na faixa de 7,3%, e o lucro líquido na ótica trimestral caiu em 40% e na ótica anual caiu em 53%, fechando em 3,4 bilhões de reais em lucro líquido, um dos piores resultados do Banco do Brasil desde o problema que começou lá no segundo tri de 2025. A própria diretoria do banco já revisou seu guidance para baixo, como eu já comentei em outros vídeos, saindo de um lucro líquido ajustado na faixa de 22 a 26 para 18 a 22 bilhões. Isso é consequência do aumento do intervalo em relação ao custo de crédito, seriam as provisões para os devedores duvidosos, que eram de 53 a 58 e passaram a 65 a 70 bilhões de reais. Então isso vem causando um aperto no balanço do Banco do Brasil, que vem fazendo com que o seu lucro fique bastante baixo, mesmo com o crescimento da carteira de crédito do banco, como vocês podem ver aqui. O próprio Banco do Brasil espera ainda um forte crescimento da carteira de crédito, mesmo com a desaceleração da carteira do agronegócio por conta dos problemas atuais. Então, mesmo com isso, o Banco do Brasil ainda espera um crescimento da sua carteira de crédito. Quando olhamos para o custo de crédito, que é essa parte das provisões para devedores duvidosos, vocês podem ver que no primeiro TRI de 26 tiveram 18,9 bilhões em despesas com perda esperada, e 49% foi para a carteira de crédito pessoa física e 45% para a parte de agronegócio. E sobre essas duas carteiras que eu mais vou comentar nesse vídeo. E aqui vocês conseguem ver a carteira de crédito expandida do banco, onde eu já comentei nos últimos vídeos que já existem sinais de melhora para a carteira de crédito do Banco do Brasil. Quando olhamos para a cobertura desse crédito, vocês podem ver que em relação a 90 dias já fica em 158%, o que é bem satisfatório. A cobertura para novas inadimplências saiu de 77,8%, que era um problema, para 107,8%. Então eles já aumentaram o colchão de cobertura aqui para o curto prazo, com possíveis novas inadimplências que podem aparecer nos próximos trimestres. E vocês podem ver aqui a principal linha que mostra melhora no balanço do Banco do Brasil é essa de novas inadimplências da carteira de crédito, que saiu de 2,01% para 1,25%, uma queda bastante considerável que pode mostrar nos próximos trimestres melhoria nessa carteira de crédito. Se observarmos nos últimos trimestres, teve aumento desse indicador. Então, isso pode já sinalizar possíveis melhorias no balanço para os próximos anos, mas isso tem que permanecer baixo ou constantemente em decadência para os próximos balanços. Quando olhamos para um dos problemas fundamentais aqui da carteira de crédito do Banco do Brasil, que é a parte de pessoa física, que vem apanhando bastante, vocês podem ver que a cobertura estava bem baixa e foi aumentada de forma bastante acelerada, principalmente por conta de novas inadimplências que estavam acontecendo. Então hoje, essa carteira tem 142% de cobertura, acima de 100% sempre é bom, para cobrir possíveis perdas esperadas. Quando olhamos para as novas inadimplências da carteira de crédito, vocês podem ver que também aconteceu o mesmo fator que eu mostrei anteriormente. Do primeiro ao terceiro TRI, houve aumento de inadimplência dessa carteira e desde o terceiro TRI está acontecendo uma queda nessa inadimplência. Vamos ver se para os próximos trimestres também continua esse movimento. Quando olhamos para a carteira do agronegócio, vocês podem ver que a cobertura está relativamente aceitável, poderia ser melhor, mas está tudo bem, 102%. E quando olhamos para novas inadimplências, vocês percebem o movimento que eu comentei com vocês, que estava acontecendo nos últimos trimestres, o aumento da porcentagem para novas inadimplências. E agora teve uma queda que também pode ser um sinal de possível melhora para os próximos balanços. E quando olhamos para a inadimplência de 30 dias, ela já começou a ter sinais de queda em relação a essa alta constante que vinha acontecendo lá do primeiro TRI de 25,
E em relação a 90 dias, também parece que estamos tendo uma desaceleração dessas inadimplências, que vinha com uma aceleração bem alta aqui. Então, com esse indicador mostrando que as novas inadimplências estão diminuindo, podemos ter uma expectativa que para os próximos trimestres pode acontecer essa redução. Então, temos que acompanhar os próximos trimestres do Banco do Brasil. E eles vão ser trimestres provavelmente também ruins, porque aqui vocês conseguem ver os fluxos de vencimento do agronegócio, principalmente. Onde o problema estava naquela carteira de safras anteriores, e vocês podem ver que até julho, entre 60% e 70% desses fluxos de vencimentos estão nas safras anteriores, que foram as que deram problema no ano passado e continuam dando nesse momento atual. E essa parte em amarelo é a nova safra contratada, que aparentemente, pelo que o banco destacou, está com uma quantidade maior de garantias na sua carteira de crédito. Então, o potencial de novas inadimplências para essa safra é bem menor do que essa em azul. Então, o problema pode persistir até o terceiro TRI de 2026, e aí podemos ver mais melhoras de forma mais significativa no balanço do Banco do Brasil. Em relação ao histórico de despesas com devedores duvidosos no Banco do Brasil, podem ver que isso já aconteceu no passado, obviamente de uma forma menos acelerada que aconteceu nesse ano, mas também já aconteceu. Onde em 2014 para 2016 as despesas praticamente dobraram e o mesmo aconteceu com um pouco mais de força, podemos dizer assim, que em 2023 basicamente tinha quase 10 bilhões em despesas com provisões e isso praticamente dobrou para 2025 e agora 2026. Então, isso já aconteceu no passado e o Banco do Brasil passou desse momento ruim e se recuperou nos resultados. Somente o movimento de redução das despesas com provisão já fazem com que a lucratividade do banco volte a ficar melhor, porque ele não está gastando dinheiro para salvar possíveis perdas de crédito. Então, isso já melhora esses possíveis prejuízos que a parte do crédito do Banco do Brasil vem causando no banco. Esse slide aqui vocês podem ver exatamente isso, onde além de um banco que oferece crédito, principalmente para o setor do agronegócio, o Banco do Brasil é um conglomerado de mais de 80 empresas. E grande parte dessas empresas são empresas grandes que conhecemos como a BB Seguridade, Cielo, Elo e também Banco da Patagônia. Então vocês podem ver que grande parte dessas empresas fazem com que a lucratividade do banco não seja tão ruim nesses momentos mais complicados para o balanço do banco na parte de crédito. Atualmente, mais de 50% do resultado do banco vem em relação a esse conglomerado financeiro que o Banco do Brasil é sócio. Basicamente, o Banco do Brasil é um banco que é uma holding. É uma holding com várias outras empresas dentro dele, que grande parte do momento, essas empresas contribuem com mais da metade da lucratividade do banco. E no balanço atual do primeiro TRI de 2025, vocês podem ver que as empresas do conglomerado financeiro do Banco do Brasil corresponderam a 4,5 bilhões de lucratividade nesse primeiro TRI de 2026. E aí, quando olhamos para o balanço do banco, vocês podem ver que o balanço foi de 3,4 bilhões. Então já podemos ver que o Banco do Brasil, a parte de crédito do banco, teve um prejuízo na faixa de quase 700 milhões de reais nesse primeiro TRI de 2026. Isso, obviamente, é por conta de grandes despesas com a carteira de crédito que está exatamente nessa linha. E esse custo de crédito amassa o balanço de forma bastante acelerada e faz com que o resultado fique bem fraco no curto prazo. Qualquer eventual melhoria na parte de crédito vai fazer com que o balanço do Banco do Brasil volte a crescer de forma mais acelerada. Mas o investidor que tem Banco do Brasil na sua carteira ou pretende ter, tem que ter essa paciência para os próximos anos. E como eu destaquei anteriormente, vocês podem ver que isso já aconteceu no passado. Em 2016, a lucratividade do Banco do Brasil caiu de forma bastante acentuada, onde o ROI do banco chegou até 6,5% de retorno sobre patrimônio líquido, e a faixa atual, a menor, foi essa atual, de 7,3%. Então estamos em janelas bem parecidas com essa de 2016, onde o banco teve mais de 50% de queda na sua lucratividade, que observe que foi basicamente isso. Lá em 2015 ele chegou a lucrar 3 bilhões e em 2016, no primeiro trimestre, ele lucrou 1,3 bilhões de reais. Então esse problema já aconteceu no passado. Lá em 2024 lucrava 9,5 bilhões e nesses trimestres atuais lucrou
3,4 bilhões. Então, o problema já aconteceu no passado e foi resolvido, e o mesmo pode acontecer nos próximos anos. E aqui vocês conseguem ver que aconteceu a recuperação da lucratividade do banco nos anos seguintes. Ele basicamente levou 3 anos para recuperar a mesma lucratividade depois desse fraco balanço. Então, como isso aconteceu em 2025, o mais sensato é esperar que em 2028 nós teremos uma recuperação praticamente total do balanço do Banco do Brasil. Tem como ter certeza disso? Não tem como ter certeza, mas já aconteceu no passado e pode acontecer novamente, e o balanço já vem mostrando sinais de melhora, mas não na lucratividade. E quando olhamos para o PVP histórico do banco, esse PVP atual fica na faixa de 0,7 vezes, uma raridade para as cotações do Banco do Brasil. Quando olhamos para essa janela de mais de 20 anos, vocês podem ver que aconteceu apenas uma vez lá em 2016, onde o Banco do Brasil chegou na faixa de 0,5 de PVP, e eu vou mostrar nos slides a seguir que estamos nessa faixa quando já projetamos a lucratividade desse ano do Banco do Brasil. Então já estaríamos nessa faixa de quase 0,5 de PVP, projetando a lucratividade do Banco do Brasil. E quando olhamos para essa relação de PVP do banco, essa faixa de 0,7 vezes de preço sobre valor patrimonial ou menos, isso aconteceu basicamente em menos de 12% dos pregões desde 2000. Em mais de 26 anos, menos de 12% dos pregões tiveram essa precificação no banco. E quando olhamos para o investidor que comprou naquela janela de péssimo balanço, queda na lucratividade e nem vendo melhoras no crescimento da lucratividade do banco, aqui vocês podem ver exatamente isso, onde temos uma janela de mais de 10 anos, onde esse investidor comprou lá em 2016, naquele PVP ali de 0,5 vezes, que seria bem parecido quando projetamos o PVP atual para 2026 e 2027. E esse investidor reinvestiu os dividendos e segurou até o momento atual, ele teve mais de 569% de retorno total, incluindo os dividendos. Isso nos dá mais de 20% ao ano de retorno anual médio nesses últimos 10 anos. Então, basicamente, no pior momento, onde muitas incertezas estavam acontecendo, que é bem parecido com o momento atual, o investidor que teve coragem e foi atrás desse risco, colheu bons frutos. Tem como garantir que os próximos 10 anos vão ter a mesma rentabilidade? Não tem como garantir, mas pode acontecer. Então é algo que o investidor tem que estar ciente. Problemas de balanço em bancos, em geral, são passageiros e o Banco do Brasil pode recuperar totalmente sua lucratividade em janelas de 5 a 10 anos. Então, o investidor tem que ter essa paciência se realmente o banco entregar esse retorno de lucratividade. E eu já falei isso em várias vezes aqui nesse canal, que o Banco do Brasil é basicamente um banco que está ligado diretamente às commodities agrícolas, principalmente o preço da soja. Em azul, o preço da soja em dólares, e o gráfico em laranja é o lucro do Banco do Brasil nesses últimos 25 anos, também em dólares. E vocês podem ver a forte correlação que os dois têm. Quando os preços da soja caem e o balanço do Banco do Brasil fica mais apertado por conta da margem menor do produtor rural, vocês podem ver que a lucratividade do Banco do Brasil também cai. Quando os preços da soja explodem, o Banco do Brasil logo em seguida tem uma explosão na sua lucratividade. E quando olhamos para aquela janela de 2016, nem teve melhoria dos preços da soja e o balanço do banco conseguiu se recuperar levemente, somente reduzindo a inadimplência do seu balanço. Então isso pode acontecer também para os próximos anos e o investidor tem que estar bem ciente disso. E o que o mercado espera para o Banco do Brasil até 2028? Vocês lembram do guidance de 18 a 22? O mercado está ali no meio termo, 20 bilhões, basicamente, uma queda de 1,94% em relação ao ano passado. O lucro por ação fica em 3,54, o PVP projetado para o final do ano com essa lucratividade do banco fica já na faixa de 0,57, um PVP bem baixo historicamente. Quando pensamos em relação ao payout de 30%, o dividendo por ação fica de R$ 1,06, um dividendo bem baixo de 5,14%, e o PL fica de 5,84. Quando olhamos para o PL, não parece tão barato, mas o PVP mostra que está bem barato por conta de possível recuperação. Quando tiver essa recuperação, a carteira de crédito continua expandindo, a carteira de crédito continua crescendo. Quando tiver essa recuperação, o balanço pode acelerar
bem forte, como foi no passado, e eu mostrei isso para vocês. Quando olhamos para 2027, vocês podem ver que o mercado ainda continua estimando um forte aumento da lucratividade para esse ano de 2027, principalmente com esse contínuo sinal de melhora do balanço. Se isso persistir, com certeza o mercado vai continuar mais animado para as ações do Banco do Brasil. Um lucro projetado na casa de 28.600 milhões, o lucro por ação fica em 5,01, o PVP ajustado já fica em 0,52, com 30% de payout, nós temos 1,50 por ação, um dividend yield de 7,27, o PL ficaria em 4,13. Então é por isso que eu falo que ele pode estar bem barato no momento atual, mas a carteira de crédito tem que corresponder a isso. Essa inadimplência tem que ser reduzida nos próximos trimestres. E quando olhamos para 2028, vocês podem ver que eles estimam um crescimento de quase 20% na lucratividade, voltando para aquela lucratividade ali de 2023 e 2024, na faixa de 34 bilhões de reais. O lucro por ação fica de R$ 6,01, o PVP de 0,47, extremamente amassado o PVP. Aí eu considerei um payout de 35% nesse caso, já que o balanço melhorou, eles vão pagar mais dividendos. Podem ver que o dividendo por ação fica em 2,10, o dividend yield em 10%, somente olhando para uma janela de um pouco mais de 2 anos. O PL para 2028 ficaria de 3,44. Obviamente não tem como garantir nada aqui que é renda variável, tem como saber se vai ser essa lucratividade. Mas se acontecer essa melhora no balanço, como foi no passado, basicamente o que o mercado está fazendo é estimar aquela janela de 2016, 2017, 2018 para 2025, 2026 e 2027 e 2028, provavelmente. Então isso já faz com que exista essa melhora gradual no balanço do banco e uma retomada da lucratividade que aconteceu no passado. É isso que o mercado vem precificando atualmente. E quando olhamos o preço justo pelo modelo de Gordon, vocês podem ver a fórmula aqui. Aplicando a fórmula, vocês podem ver que eu considerei uma taxa de crescimento de 8% apenas. E como vocês viram, se o banco recuperar a sua lucratividade, a taxa de crescimento vai ser bem maior que essa. Então essas estimativas são extremamente conservadoras. É como se o banco fosse andar de passos bem mais curtos para os próximos anos, com um crescimento apenas de 8%. Então não cresceria os 40% de uma vez, de um ano para outro, ou numa janela de 2 anos. Então, com 8% de crescimento e o dividendo para 2027 de 1,47, com o custo de capital de IPCA mais 8,5% ou 15% aproximadamente, nós temos um preço justo de R$ 21,00, com 1% de margem de segurança. Vocês podem ver que é uma margem de segurança bem apertada, mas considerando apenas 8% de crescimento, que pode ser bem mais se o banco realmente parar com essas fortes despesas com devedores duvidosos que vem amassando a lucratividade do banco. Quando estimamos 10% de crescimento, e também não é aquele crescimento que eu mostrei para vocês, caso aconteça, é um crescimento saudável, seria um crescimento contínuo de 10% para os próximos anos, mesmo com a limpeza de todo o balanço. Com o dividendo de 1,47, o custo de capital de 15%, preço justo ficaria na faixa de 29,43. Então, 42% de margem de segurança. Então, qualquer sinal de melhora no balanço do Banco do Brasil pode fazer com que o seu preço justo suba de forma bastante acelerada, como eu destaquei aqui para vocês. Quando olhamos para o meu preço teto no Banco do Brasil, vocês podem ver para 2026 e 2027, o dividend yield fica na faixa desses 5 a 7%, como eu destaquei para vocês. O PL na faixa de 5,9 a 4,2. Meu preço teto eu mantenho em R$ 24,00 com 16% de mais segurança por conta dos sinais de melhora que já estão aparecendo no balanço do banco. Então, se isso persistir, provavelmente o mercado pode reprecificar para melhor o papel para os próximos anos. Se isso persistir, o mercado pode precificar muito melhor o papel para os próximos anos. E o risco está aqui. Seria o Banco do Brasil ainda patinar nos resultados no curto prazo, ficando com um balanço aí nessa faixa de 20 bilhões, mais ou menos, nos próximos anos. O risco no Banco do Brasil é basicamente esse, e você tem que entender esse risco. E quando olhamos para a parte gráfica do Banco do Brasil, eu já falei isso em vários outros vídeos, ele vem respeitando esse longo canal de alta desde 2020. E ele tocou recentemente lá no ano passado, em agosto, no fundo desse canal, e recentemente ele tocou novamente nesse fundo de canal. Existe chance dele manter dentro desse canal para os próximos anos? Existe sim a chance,
mas também existe a chance de, se o balanço continuar ruim, o mercado jogar as ações do Banco do Brasil para essa faixa de menos de R$ 17. Isso realmente existe e tem a grande possibilidade. Caso aconteça, é esperado que o banco caia para R$ 17. Mas eu acredito que o banco ainda deve continuar aqui se apresentar mais sinais de melhora para os próximos balanços. O próximo nível de preço que o Banco do Brasil pode alcançar, se o mercado começar a ficar mais animado com os próximos balanços, tendo realmente sinais de melhora, ele pode voltar novamente para essa faixa de quase R$ 28, como aconteceu lá em março. Então, se isso realmente acontecer, o fluxo estrangeiro voltar para a Bolsa Brasileira, pode sim o Banco do Brasil voltar para a faixa de R$ 28. Então, existe essa possibilidade e também depende dos próximos balanços do banco. Como eu destaquei nesse vídeo, tudo depende dessa melhora das novas inadimplências que já estão mostrando sinais de melhora no curto prazo para o balanço do Banco do Brasil. Então é isso, pessoal. Um vídeo detalhando principalmente as projeções do mercado para esses próximos anos e principalmente para esse ano de 2026. Comenta aqui embaixo se você tem comprado ações do Banco do Brasil nesse momento, se você vendeu suas ações, se você só está mantendo suas ações em carteira. Deixe seu comentário para eu saber o que você vem fazendo. Eu, pessoalmente, mantenho minhas ações em carteira e não estou efetuando novos aportes no momento por conta da posição bem grande que eu tenho no Banco do Brasil. Então, é uma posição que eu deixei ali quietinha na minha carteira. Caso o mercado bata com mais intensidade, pode ser sim que eu volte a aumentar as posições. Então, como eu destaquei nesse vídeo, existe o potencial de melhora, temos que esperar por ele. Então, se você for novo nesse canal, já se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse e já deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e também do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.